dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, mestrado do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, como requisito à obtenção do título de mestre em enfermagem. Intitulada Casa de Saúde Indígena em Roraima, 1973 a 1983, Circunstâncias e Estratégias da Criação. Mestrando, Rafael Florindo Amorim, orientador, professor Dr. Fernando Rocha Porto. Objeto de estudo. Para tanto, o objeto do estudo é a criação da Casa de Saúde do Índio em Boa Vista, Roraima, tendo por delimitação temporal o período de 1973 a 1983. O marco inicial se justifica com o início das obras da BR-174 para ligar a capital de Roraima ao estado do Amazonas ao primeiro ano de funcionamento efetivo da Casa de Saúde Indígena em Roraima, na colônia Monte Cristo. Primeira seção. No Brasil, existem 76 casas de saúde indígena, CASAI, localizadas em municípios de referência do Distrito Sanitário Especial Indígena. A Portaria número 1801, de 9 de novembro de 2015, em seu artigo 6º, a CASAI é pensada como estabelecimento responsável pelo apoio, acolhimento e assistência aos indígenas referenciados à rede de serviços do Sistema Único de Saúde para a realização de ações complementares de atenção básica e de atenção especializada, sendo destinada também aos acompanhantes quando necessário. A CASAI de Roraima foi pioneira no país, fundada em 13 de junho de 1976, na Praça Barreto Leite, com o intuito de oferecer aos indígenas assistência em saúde em local provisório. Em 17 de maio de 1982, foi inaugurada a Casa de Saúde Indígena na colônia Monte Cristo, para atender às demandas dos serviços de saúde que não poderiam ser resolvidos em área indígena. À época de responsabilidade da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que referenciava diária pacientes graves e de difícil diagnóstico para a Casa de Saúde do Índio em Boa Vista, Roraima. Questão norteadora. Com a demanda crescente dos serviços de saúde prestados pela Casa de Saúde Indígena de Roraima, acreditamos ser o momento de construir a narrativa da trajetória deste espaço institucional onde cuidados são prestados. Isto conduz ao questionamento: como se deu a criação da Casa de Saúde Indígena pelas estratégias do jogo político? Objetivos: descrever o jogo de interesse político para a criação da Casa de Saúde Indígena de Roraima e analisar as estratégias de criação da Casa de Saúde Indígena de Roraima. Justificativa e relevância. Entendemos sua relevância considerando que a Casa de Saúde Indígena de Roraima é um estabelecimento de saúde diferenciado por atender às especificidades das populações indígenas do estado de Roraima. No campo da política, é possível argumentar em prol da cultura dos cuidados, na qual cabe a articulação de políticas inovadoras no atendimento da realidade social que possam produzir efeitos esperados em prol da necessidade da população. A construção da dissertação é a possibilidade de dialogar com outras áreas do conhecimento, a saber, a sociologia e a história social. Segunda seção. Aspectos teóricos metodológicos. Trata-se de um estudo na perspectiva histórica, de abordagem histórico-social, baseado na análise documental e apoiado em alguns conceitos da teoria do mundo social: campo, hábitos, capital cultural e poder simbólico. Associado ao objeto de investigação foi a proposta deste estudo. Por meio destes conceitos, buscou-se perceber como alguns agentes adquiriram determinados repertórios de ação, utilizados na luta por reconhecimento indígena no âmbito das políticas públicas de saúde.
Busca da massa e corpus documental de análise. Fonte dos dados. Matérias do jornal Boa Vista, por se tratar do primeiro e único jornal que circulou de maneira contínua de 1973 até 1983, durante o regime da ditadura militar. Literatura de aderência, História do Brasil, de Roraima, da Saúde e Enfermagem. Locais de busca, Roraima, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Critérios de busca, matérias jornalísticas, como imagens referentes à saúde indígena articulada à construção da rodovia BR-174 em Boa Vista, Roraima. Para atender ao objeto de estudo, delimitação temporal e os objetivos traçados, aplicamos o critério que a massa documental deveria atender aos elementos de investigação, a saber: 1. Circunstâncias para a criação da Casa de Saúde Indígena. 2. Visitas com diálogo entre governo e população indígena. E 3. Documentos que evidenciam a articulação do governo com as ações e profissionais de saúde. Estes critérios aplicados representou o envolvimento de 67 documentos escritos e 9 imagens, todos vinculados no jornal Boa Vista. Procedimento de análise. Os procedimentos de análise foram 3. O primeiro foi a aplicação da matriz de análise nas imagens, o segundo foi no texto jornalístico e o terceiro a triangulação. Estes a seguir são melhor descritos para depois aplicação dos conceitos de base de Pierre Bourdieu. Aplicação da matriz de análise. A matriz de análise está ancorada em 2 conceitos semióticos: plano de expressão, que se manifesta a partir de um sistema de significação verbal, não verbal ou sincrético, e conteúdo, que se refere ao significado do texto. Neste sentido, a matriz de análise fotográfica facsímile é composta de 4 partes, a saber: 1. Dados de identificação. 2. Dados do plano de conteúdo. 3. Dados do plano de expressão. E 4. Dados complementares. A organização dos dados seguiu a temporalidade e submissão às regras da crítica interna e externa, da autenticidade e credibilidade. Os resultados dos dados ocorreu de forma circunstanciada à época para a narrativa imagética. Quanto aos aspectos legais, atendeu à Lei de Direitos Autorais 9.610, de 1998. Para atender o primeiro objetivo de descrever as circunstâncias que conduziram à criação da Casa de Saúde Indígena em Roraima, utilizou-se prioritariamente a documentação escrita para a narrativa da construção enunciada da Casa de Saúde Indígena. Para o cumprimento do segundo objetivo, na intenção de analisar as estratégias empreendidas para a criação da Casa de Saúde Indígena em Roraima, foi utilizada de forma articulada a documentação escrita e imagética, o que se acredita ser reveladora de aspectos políticos, sociais e culturais para o objeto de estudo. Terceira seção: jogo político para a ocupação das terras indígenas. Em 1962, o Estado em formação, instituído Território Federal de Roraima, passou por várias transformações no desenvolvimento econômico e estrutural na área da saúde e transporte rodoviário, situação que implicou diretamente na vida dos povos indígenas que o habitavam. Na região amazônica, na década de 1970, a finalidade era motivar a migração para povoar a região norte, ao fixar famílias que pudessem desenvolver a agricultura e a pecuária. Para tanto, a ocupação das terras ocorreu desenfreada ao surgir a descoberta do garimpo na extração de minérios como a cassiterita, o ouro e o diamante em terras indígenas. Estes acontecimentos permitiram que os indígenas estabelecessem contato com as aldeias indígenas, o que gerou conflitos e a entrada de enfermidades em terras nativas.
Brasil e região Norte, Amazonas e Roraima. O estado do Amazonas foi desmembrado em 13 de setembro de 1943 pelo Decreto 5.812, o que deu origem ao território federal do Rio Branco, que em 13 de dezembro de 1962 foi nomeado de Território Federal de Roraima. Em 1988, graças à Constituição Federal Brasileira, foi elevada à categoria de Unidade Federativa Brasileira. Roraima está no ponto mais setentrional do Brasil, ao norte a Venezuela e a nordeste a Guiana. Os estados do Amazonas e do Pará ficam ao sudeste. São ao todo quase 2.000 quilômetros de fronteiras internacionais. O regime militar na década de 1970, por meio da Operação Amazônia, estratégia desenvolvida para a exploração econômica da região norte, estabeleceu o projeto de colonização para o assentamento de nordestinos em terra que fugiram dos conflitos sociais referentes à necessidade de reforma agrária e extensos períodos de seca do Nordeste, motivando-os à migração para a região amazônica. A visão dos militares era a exploração e valorização da região norte, sendo o território federal de Roraima parte desse processo, ligando Boa Vista, Roraima, a Manaus, Amazonas, por meio da abertura da BR-174, concluída no ano de 1977, com passagem por trechos das terras indígenas dos Waimiris a Troaris. Na sequência dos 2 anos, foi inaugurada a BR-174, tendo ao longo do trecho projetos de colonização rural. Os projetos de pavimentação da região norte foram idealizados pelo Programa de Integração Nacional e serviram de roteiros de migração planejados para áreas de atividades econômicas denominados de corredores de desenvolvimento que trouxeram sérios impactos ambientais. As consequências eram em prol do desenvolvimento socioeconômico e político-governamental para Roraima. Foram inevitáveis. Dentre elas, o desequilíbrio do processo saúde-doença do povo indígena, o que conduziu a grandes conflitos e à morte de muitos deles. Para o desenvolvimento da pavimentação, foi necessário o desmatamento da floresta, a utilização de tratores e caminhões que adentravam pelas terras indígenas. Segundo os relatos de Davi Copenaua, uma liderança Yanomami, em entrevista ao jornal El País Brasil, em 28 de dezembro de 2014, diversas foram as consequências produzidas pelas obras de pavimentação, com a morte de centenas de indígenas Yanomami devido ao contato com o micro-organismo do sarampo. Ocupação das terras indígenas. De acordo com o jornal Boa Vista, edição 2, página 8, publicado em 22 de setembro de 1973, a estratégia para a integração dos indígenas da região norte foi estabelecida através de agrovilas para as comunidades indígenas e integrando-as à sociedade brasileira. À época, as famílias indígenas receberam um lote de 50 campos de futebol para cultivo. Ademais, ocorria a extração de período e ouro em larga escala nas regiões dos Tapajós, Serra Pelada e Roraima. Os serviços prestados à saúde das populações indígenas eram assumidos pela Fundação Nacional do Índio, ligada ao Ministério da Saúde desde 1967, quando foram criadas as equipes volantes de saúde nos moldes dos serviços das unidades sanitárias aéreas. A imagem 1 relata se tratar de atendimento em prol da saúde da população, com realização de exames laboratoriais e aplicação de medicamentos disponibilizados pela Central de Medicamentos. O cenário caracterizado pela falta de asfalto, mato e residências precárias, localizadas no segundo plano da imagem, nos permite ter uma noção das condições de vida do público que se valia do trabalho da unidade volante. Com efeito,
Ter o órgão de proteção indígena aliançado com a justiça era uma estratégia que deixava transparecer segurança à saúde da população, mas também garantia da intervenção governamental em prol de seus interesses que visava a abertura de estradas. Pensar na articulação da política para a abertura de estradas em Roraima, com o ensino no campo da saúde, entendemos se tratar de aliança simbólica. Com efeito, esta atenderia aos interesses dos governantes estaduais e federal, mostrando visibilidade das boas intenções da política para a população adstrita ao trazer saúde. A aliança tinha em vista o interesse do governo em povoar áreas distantes e de difícil acesso do estado de Roraima por meio do discurso do progresso e desenvolvimento concomitantemente às obras de abertura da estrada. A estratégia empreendida na aceitação das intervenções promovidas pelo Estado mostrou a eficiência dos efeitos produzidos e intencionados pelos dominantes na figura dos políticos. Entretanto, a população em contato com os indígenas conduziu a agravos inevitáveis à saúde. Segundo Bourdieu, 1989, o hábitos da população local com empreendimento em execução do governo teve por efeito social o desequilíbrio biológico no corpo do ser humano, quando eles foram acometidos por agravos à saúde. Isso foi ocasionado pela produção da prática estabelecida em nome do progresso que o contexto apontava. Na imagem 2, demonstra uma relação social que evidencia estratégia política quando ocorreu articulação entre o secretário de saúde e as enfermeiras responsáveis pelo serviço de saúde em virtude do efeito social. Na cena retratada na imagem 2, da esquerda para a direita, visualizamos o secretário de saúde, Walter Bianchini, as coordenadoras das equipes de saúde para controle das ações, as enfermeiras Florinda Molina, da Organização Pan-Americana de Saúde, e Yolanda Chalfun, da Maternidade de Boa Vista, e Cleusa de Lourdes Longi, do setor de imunização da Secretaria de Saúde. Os atributos da cena que se encontram retratados apresentam cadeiras e uma mesa ao centro, com vários documentos sobre ela e ao fundo uma cortina. 2 dos retratados usam traje esporte, mas 2 apresentam vestígios de uniforme de enfermeira, sendo elas Florinda Molina e Cleusa de Lourdes Longi. Destacar o vestígio dos uniformes das enfermeiras é identificar o lugar de onde os sujeitos falavam. Isso posto é evidenciar a formatação de enquadramento do capital simbólico e o efeito simbólico do que é capaz de produzir para além das palavras e considerar a estratégia autorizada da imagem. Outro destaque na imagem foi a ex corporal dos retratados, com foco nos membros inferiores. O secretário de saúde encontra-se com os membros inferiores abertos, enquanto as enfermeiras com os membros inferiores cruzados ou fechados. Essa leitura corporal pelo simbólico aponta que, como pessoa pública, pode mostrar o seu poder, e o falo, invisível, visível, é uma das suas representações de poder para fora, enquanto elas precisam esconder e proteger a região genital no confinamento do corpo para dentro. Isso revela dominação masculina em um dos seus aspectos, quando se mostra no corpo pelo hábitos inculcado ao feminino e masculino, significando quem domina e determina o que deve e tem que acontecer. Ademais, o corpo incorpora essas relações sociais, modelando-os pela ex corporal, o que reflete nas posturas, disposições e relações do corpo, induzindo sua forma de pensar, agir e sentir no mundo social. 4ª seção. Estratégias em cena. A história da política de saúde indígena é resultado de um processo mais amplo no qual se inserem interesses diversos sobre as terras e recursos da região norte. Interesses e ações que refletem
as posições de vários agentes especializados, antropólogos, padres, órgãos estatais, garimpeiros, ou seja, mais que uma coisa trazida do presente, abordada de maneira simples, os contatos com os indígenas sinalizam diversas percepções da vida social que ora entram em conflito, ora em cooperação na construção de um campo no qual se desenrolam os hábitos de uma série de atores e instituições. Fundação Nacional do Índio. A Fundação Nacional do Índio foi criada após a extinção do Serviço de Proteção ao Índio. Os serviços de saúde seguiam o modelo assistencial dos serviços das unidades sanitárias aéreas, sendo implantados por intermédio das equipes volantes de saúde, denominada em 1968 de Unidade de Atendimento Especial. Além dos serviços de saúde, a Fundação Nacional do Índio atuava como mediadora entre os indígenas e os não índios durante a expansão da rede rodoviária no norte do país. Estratégias para exploração das terras indígenas. Em 1975, foi publicizado pelo Ministério das Minas e Energia, Sr. Siajek Wake, a descoberta da jazida de urânio na região do Surucucu, ao norte da capital Boa Vista, cerca de 350 quilômetros de distância e de densa floresta próximo à fronteira com a Venezuela. A descoberta aconteceu mediante pesquisas realizadas pelo projeto Radar da Amazônia do governo federal. Também foram encontradas outras riquezas minerais, além do urânio na região do Parima, como o ouro que desencadeou o fenômeno migratório para a região. Por isso, cerca de 40 mil garimpeiros povoaram a área indígena, o que modificou a geografia da floresta, com a abertura de aproximadamente 90 pistas de pouso clandestinas. A imagem retrata a chegada do ministro Siajek Wake ao território federal de Roraima, ao lado da aeronave, com a porta aberta, tendo como plano de fundo a paisagem do Aeroporto Internacional de Roraima. A ex-corporal dos dois retratados pelo aperto de mãos aponta para a cordialidade, pela gestualidade corporal, o que aponta para a educação do cumprimento, considerando os planos de desenvolvimento econômico da região, motivados pela existência de minério no estado, o que possibilitava retorno financeiro, progresso e visibilidade política aos interesses dos envolvidos. Pensar nesta linha de pensamento é apontar para a exploração das terras indígenas daquela região, fato que se ratifica pelo investimento em pesquisas realizadas pelo governo federal por meio do projeto Radan para explorar o minério. Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural e Saúde e outras ações. Em meio à violência física contra os indígenas, os hábitos dos garimpeiros e a presença de militares, o que produziu conflitos, o governo precisava intervir para atender os seus interesses. Isso fez com que entrasse em cena a materialização do governo firmado com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural da Secretaria de Obras. O Estado acelerava a construção da primeira enfermaria do Índio anexada ao Hospital Coronel Mota. O estabelecimento de saúde tinha capacidade para atender 18 leitos e 3 apartamentos, inclusive ao atendimento hospitalar dos indígenas. A matéria jornalística dá ênfase ao olhar governamental sobre a assistência aos indígenas, quando relata está sendo construída a enfermaria do Índio, preocupação marcante de ajuda e assistência ao brasileiro indígena, precursor dos legados amazônicos. O olhar midiático, considerando que a linha editorial promovida pelo governo era outra estratégia de difusão das informações para potencializar a visibilidade ao público leitor do que era capaz o governo em nome do bem-estar rumo ao desenvolvimento da região, logo o progresso do país. Na imagem em tons de cinza e branco, o ambiente é composto por um quarto com a janela aberta e nela uma criança sentada segurando as pernas ao lado da cortina, demonstrando uma forma diferenciada de apropriação do espaço, que deve ser compreendida de acordo com a realidade cultural da etnia em questão.
A cena também apresenta uma cama com travesseiro e um paciente sobre ela. Coberto com um lençol até o pescoço, é possível perceber que o paciente está com os braços descobertos e tem uma punção venosa no braço esquerdo, fletido próximo à face. Ao lado direito da imagem, observa-se uma mulher em pé ao lado da cama, entre o equipo pendurado no suporte, conectado à bolsa de medicações. Ela possui cabelos curtos, está de óculos, portando o relógio no braço esquerdo, com vestimenta clara, uma camisa de manga curta e saia. Os três retratados sugerem leituras imagéticas que corroboram para a análise das estratégias na criação da Casa de Saúde Indígena. Assim, considerando a polissemia de imagens, trazemos um aspecto, ou seja, a criança que observa e descobre outras maneiras de cuidar, considerando ser ela indígena, para o paciente deitado, posição horizontal, e a mulher retratada, posição vertical, podemos estabelecer na análise o poder simbólico em ação. Nossa proposta na aplicação do conceito encontra-se centrada na maneira estabelecida pela atitude arbitrária da mulher, que o doente a reconhece na relação entre eles, quando a ação não é da competência das palavras, aqui visualizada pela ex-corporal dos retratados. É importante destacar que as lideranças procuravam o governador para agradecer pelos investimentos realizados em suas comunidades, a exemplo, a comunidade do Perdiz, do Tuxaua Damásio Calé, da etnia Macuxi. O agradecimento pela perspectiva de Bourdieu pode ser entendido como reconhecimento, ação do poder simbólico, já que o dominado não reconhece a situação de dominação e até mesmo agradece ao dominador. As lideranças indígenas procuravam os chefes de governo para suas reivindicações, como foi o caso do Tuxaua Cirino Raposo, na imagem 7 da Maloca Napoleão, que na ocasião solicitou material de trabalho, arame farpado, ralador de mandioca, forno e um touro para sua comunidade. Na imagem, da esquerda para a direita, encontra-se o governador Fernando Ramos Pereira, portando óculos, camisa social de manga curta em estampa xadrez e relógio no braço esquerdo. O Tuxaua Cirino, com a camisa aparentemente branca e a mão direita tocando o tórax, e sua esposa, cuja mão direita está sustentando a cabeça. Os olhares e gestos corporais sinalizam uma interação na qual o governador expressa características de escuta atenta, enquanto Tuxaua Cirino se vale das mãos para explicar algo. A posição dele é enfatizada em relação ao comportamento da mulher, cujo aspecto de tranquilidade e atenção reforçam e endossam as ações de Tuxauana. A ex-corporal dos retratados na imagem 7 sugeriu a análise a saber, a mulher pela gestualidade como melancólica, sendo pessoa de temperamento fleumático, desajeitada, passiva às ações circunstanciais. Do governador pela posição das mãos no texto, de pedido do indígena, aponta indícios de pouco conforto, por talvez não ter como atender à solicitação ou não saber qual era o pedido, e ainda como estratégia de defesa ao desconhecer o conteúdo do diálogo. E a posição da mão do indígena, Tuxaua, ao peito aponta para a característica de autocomplacência. Em 1976, o governador do estado, Coronel Fernando Ramos Pereira, realizou visita às áreas indígenas para conhecer de perto as situações e condições de vida desses indígenas e também as atividades desenvolvidas na região de Auaris, Surucucu e Mucajaí. Realizou ainda sobrevoo na região de Huaycás. Para a realização da missão, foi traçado o planejamento conforme demonstrado no mapa na imagem 8. Em leitura, primeira análise contextual da imagem 8, é importante compreender que as fotografias estão sobrepostas em um mapa, demonstrando uma clara intenção de relação entre o domínio espacial e o contato indígena, ou seja, não se trata apenas de contatos e diferenças culturais, mas também de domínio e controle sobre os espaços por meio de uma representação cartesiana e métrica de espaço, o mapa. As imagens dos indígenas, em tese, já são enquadradas inconscientemente nessa lógica.
De modo detalhado, na imagem 8, na fotografia do lado esquerdo, observa-se o governador Ramos vestindo camisa de manga curta, calça comprida, com correia, portando ainda óculos em face e pendurado no pescoço uma possível câmera fotográfica. O braço direito em posição de sentido e o esquerdo fletido na altura do quadril, olhar fixo no indígena. O Tuxal Albertino, que se encontra com poucos trajes, apenas encobrindo suas genitálias, de acordo com sua cultura e costumes de sua etnia. É perceptível a maneira como o Tuxal se coloca diante do governador, braços em posição de sentido, corpo ereto e olhar cabisbaixo, sinalizando um tipo de relação. Entender a ex corporal dos retratados pela gestualidade dos membros inferiores e ampliar a análise em relação ao governador, a imagem sugere que a perna esquerda se encontra à frente da direita. Isso, para além do entendimento de eixo de equilíbrio corporal, também sugere precaução de quem se aproxima. E pela posição das pernas do indígena, sugere-se tratar de pessoa que tem medo de ceder, o que equivaleria à submissão. Isso posto, no contexto instituído, inferimos que o governador tenta se defender com desejo de avançar, e o indígena tem receio de abrir a guarda, tratando-se de suas terras para o não-índio. A relação implícita na imagem do lado esquerdo do facsímile entre as representações do governador e do Tuxaua, ao representarem próximos uns do outro em possível diálogo, nos remete ao diálogo de Bourdieu, de que o corpo estabelece o vínculo entre o falo e o logos, considerando ser o papel do homem enfrentar, ficar de frente a frente, olhar no rosto ou nos olhos. Quinta seção. Considerações finais. A Casa de Saúde Indígena de Roraima surgiu com efeito das demandas de saúde que não poderiam ser resolvidas nas comunidades indígenas, pela falta de infraestrutura, equipamentos e profissionais de saúde especializados. Esse efeito é fruto de um contexto histórico de domínio e imposições que objetivaram o crescimento econômico do país à custa de um povo que não teve direito de escolha, obrigado a resistir para existir. Os conceitos de Pierre Bourdieu foram importantes no estudo para que se pudesse compreender melhor o jogo em questão, tanto no campo da saúde quanto no espaço social, onde se entrincheiraram no cenário de conflitos cujo objeto era o poder simbólico exercido sobre os dominados ou quase dominados. Assim, munidos de seus hábitos, jogavam cada um jogo com as armas que lhes fossem convenientes, a fim de garantir o domínio de seus espaços, concretude de seus objetivos. Como exemplo do poder simbólico, o campo da saúde se revelou em trincheira de disputas entre os indígenas e o desejo de fazer progresso dos políticos, que utilizavam a saúde como moeda de troca simbólica para o atendimento de seus planos. Para finalizar este raciocínio, o estudo deixa claro que o jogo político foi, sem dúvida, uma disputa de poder pelo domínio das terras, para a expansão econômica do país, mesmo que superpondo os direitos de um povo que já habitava a região. A resistência dos povos indígenas foi apenas resposta frente aos ataques que sofreram para que garantissem seus direitos de sobrevivência, reivindicando do Estado uma política indigenista que pudessem assisti-los de acordo com seus costumes, cultura e língua. Mas, ainda longe de ser um lugar que os indígenas possam chamar de seu, suas terras são insistentemente invadidas e com a invasão surgem mais conflitos, o que nos levam a afirmar assertivamente que os indígenas do estado de Roraima vivem entrincheirados e do outro lado seu inimigo pode ser o guardião dos seus direitos, pelo menos da Constituição Federal. Entretanto, basta observar a dinâmica das políticas atuais, em que salta aos olhos os interesses pelo capital cultural e econômico numa disputa de poder, tendo como pano de fundo a Amazônia. Tais políticas nos remetem à época da construção da Casa de Saúde Indígena e o cenário de poder que ali se constituiu. O movimento que repete agora com o aval escancarado do governo. Portanto, o retrato é o mesmo e os atores são novos,
com textos antigos. Índios na cabeça é o que sobrou pra se lembrar. Pinturas no rosto não tem mais.